Voltamos então com o quarto bloco do Fluminense em debate dessa segunda-feira, 15 de agosto, dia triste. O Fluminense perdeu para o Grêmio ontem. Enfim, vamos continuar com o Marcolino, né, falando um pouco da questão das torcidas. Eu tinha uma pergunta que eu tinha para te fazer, que é uma curiosidade que eu tenho desde o início da atual gestão. Quais são o que são essas metas que a direção estabeleceu para as torcidas organizadas? Bem, as metas, que ao meu entender são corretas, é a forma que o clube tem hoje de profissionalizar, de exigir com que as torcidas do Fluminense se profissionalizem, né? Então, acho que são metas corretas, ao meu entender. Na verdade, ela exige com que a gente apresente o número correto de integrantes, aquela questão de cadastro, a questão de presença assídua, toda a questão do comprometimento com o nome Fluminense Futebol Clube, porque qualquer tipo de ação, ela seja positiva ou negativa, ela está influenciando diretamente na marca, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em jogar sempre junto. E são metas estabelecidas, mas assim, são parcerias. Eu acho que o grande êxito, o grande projeto são as parcerias em que as torcidas possam somar com o clube, tanto que nós tivemos algumas reuniões em relação a de que forma isso poderia ser colocado. Acho que a gente ainda está engatinhando para que isso aconteça, até mesmo porque existem várias coisas que ainda estão muito sem se fazer entender. O que acontece? A diretoria tem que entender um pouquinho melhor, as pessoas que estão à frente disso, entender um pouquinho melhor de toda a logística que tem uma torcida organizada. Eu não digo só a torcida organizada, mas toda a logística que exige com que a torcida do Fluminense se desloque para qualquer praça. Nós sofremos muito ao longo de muitos anos. Digo sofremos, não digo torcidas organizadas somente, mas digo torcedor do Fluminense, que englobam todos. De muitos jogos a gente ia e contar com a sorte e contar com cada um fazer sua logística e de cada um tentar sair e entrar no estádio da forma segura, sem que nós tivéssemos qualquer tipo de respaldo da instituição Fluminense. Que eu acho que a gente bate muito naquela tecla de que a torcida do Fluminense, a torcida de um clube é seu maior patrimônio, e as diretorias dos clubes têm que entender que esse patrimônio deve ser criado também, assim como o lado social do clube, né, a parte social do clube, o patrimônio físico do clube, as pessoas, a torcida organizada e a torcida do Fluminense tem que ser tratada da mesma forma. A instituição Fluminense tem que entender que quando o Fluminense vai jogar lá, qualquer que seja a praça, nós estamos lá para acompanhar o Fluminense, para incentivar o Fluminense, para estar ali representando o Fluminense, juntamente com o elenco. E que o clube tem que entender que essa segurança que envolve todo esse deslocamento, toda essa questão, eu não digo bancar nada, eu digo se preocupar como instituição de exigir com que a Secretaria de Segurança Pública de cada estado, de cada praça, de cada país, recepcione sua torcida. Eu estou dando um exemplo assim muito pífio, mas, por exemplo, no jogo da Libertadores, quando nós fomos jogar contra o Arsenal, lá em Sarandi, por incrível que pareça, quem nos recepcionou foi a diretoria do Arsenal. Né? Nós estávamos num lado onde a entrada do Fluminense era do lado de uma favela, e a diretoria deles veio até os torcedores do Fluminense e colocou a gente dentro do clube num setor seguro e depois arrumou uma escolta para que levasse todos os torcedores do Fluminense até o lado deles. Então é esse tipo de atitude que nós esperamos do Fluminense. Se o Fluminense espera o profissionalismo das torcidas, é o que nós esperamos do Fluminense. Não só como torcida organizada, mas que o torcedor do Fluminense seja tratado e possa sair de casa para ver o jogo e voltar para casa, seja em outro país, com segurança. Eu estou indo lá representar o Fluminense e voltar com a mesma segurança que foi.
E tem um detalhe também, que quando a segurança pública, né, as instituições responsáveis pela segurança pública, quando elas agem, quando elas vêm receber, eu já passei por isso, eu não tive a honra ainda de viajar com a Flunitor, mas já viajei com a Fiel, com a Garra e com a Yang, né? E quando nós somos recebidos com truculência. Com truculência. Já vi, você não faz ideia do que a gente passa. Mas se a gente for parar para falar disso mas aqui... assim, é um ponto até, desculpa até te interromper, mas é um ponto que eu acho que muito dessa truculência se dá a certas atitudes errôneas durante esses anos de muitas caravanas que foram feitas de forma errada. De pessoas que estavam em caravanas e fizeram coisas erradas. É verdade. Concordo? Então, assim, é todo um processo. Estigmatiza a própria torcida organizada. Se existe organizada. um profissionalismo onde a diretoria do Fluminense quer fazer com que essas torcidas vão se adequar, junto com o Ministério Público, que é muito válido, tá? Volto a dizer que é muito bacana essa atitude da nova diretoria, junto com o Ministério Público, nós estamos abertos a isso, todas as torcidas do Fluminense. Mas, assim, se eles querem se adequar, eu acho que tem que haver todo um processo de profissionalização, entendeu? Então, assim... Existe truculência? Então, quer dizer, as pessoas que erram quando vão para uma caravana, que erravam, elas têm que entender que isso acabou. Ou a gente se organiza, isso é o que o clube quer da gente. Agora tem uns caras lá que vai convencer disso. Mas tem que entender. Isso complicado, aí, né? Mas isso aí tem que ser plantado, isso aí está sendo plantado. Agora, se o clube quer isso da gente, a gente tem a contrapartida também. A gente quer que o clube tome a frente e dê o mínimo de respaldo para que a gente possa estar lá, mas que a gente seja tratado da forma que a gente mereça ser tratado, a partir do momento que a gente cumpra tudo aquilo que está estabelecido, que é o correto. Entendeu? Claro. Ô, Marcelo, você está de fora do programa, já está pensando já no próximo bloco. Lembrando, nós teremos um quinto bloco, não serão só 4. Teremos um quinto bloco onde os leitores, nós vamos fazer as perguntas dos leitores para o Marcolino, que vai, né, fazer a gentileza aqui, como fez a gentileza de estar conosco, vai fazer a gentileza de respondê-las. Mas, Marcelo, eu queria agora que você também, se você tiver alguma pergunta para o Marcolino, você já pode fazer em seguida, mas que você também se posicionasse com relação à questão do papel não só da torcida organizada, do torcedor em geral. O papel de fiscal, o papel de torcedor, até onde pode ir e até onde não deve ir. Eu estava só acompanhando aqui um papo agradável, uma conversa muito interessante, bastante esclarecedora também sobre essa questão do torcedor. Como ouvinte, acompanhando como ouvinte. Sobre essa questão da torcida, eu acho importante também a gente delinear que nós temos aqui um exemplo na mesa que desmistifica muito essa impressão que as pessoas têm sobre torcida organizada. Você vê que o Marcolino é um cara esclarecido, é um cara bem articulado, é um cara que sabe falar, sabe se portar, sabe qual é o papel do torcedor, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, torcedor organizado existe como em qualquer classe, qualquer gênero. Para lembrar que você falou nisso, você falou do Marcolino especificamente, lembrando que o Marcolino, a torcida Flunitor, no final do ano passado, nós estivemos presentes, fez uma grande homenagem ao nosso ídolo Romerito, né, em que nós estivemos lá. A torcida faz essas coisas também. Exatamente. Então, o torcedor organizado, a gente tem que ter um cuidado também nesse momento de tratar a torcida organizada e não criminalizar o torcedor organizado. O torcedor organizado, ele é uma pessoa muito importante para o clube, sim, porque eu, por exemplo, antes de existir até o movimento popular, que a gente gosta muito, que a gente aplaude todas essas iniciativas, eu ia para o Maracanã e o momento mais especial que tinha para mim no Maracanã quando eu era mais novo era esperar a torcida organizada começar a se manifestar e a fazer aquela festa nas arquibancadas. Então, para mim, torcida organizada sempre foi sinônimo de festa, completamente diferente de sinônimo de violência. Então, é importante deixar isso claro. Não pode se perder o que é a torcida organizada. Esse é o ponto fundamental. Quanto à questão, Fred, específica que eu não me pronunciei, é mais ou menos aquilo que eu falei também no programa da semana passada em relação ao Peter. Eu acho que o torcedor tem o direito de cobrar sim, Marcolino. Ele deve cobrar, mas até como sócio do clube, como você colocou, ele também é, de certa forma, um pouco dono daquilo ali, mas jamais ele tem que ultrapassar os limites da arquibancada e os limites
de Laranjeiras, quando Laranjeiras está aberta para ele tem que estar cobrando em arquibancada e nas Laranjeiras, jamais em festa que os jogadores estejam, na vida privada, porque você está rompendo um pouco da esfera o que é público e o que é privado. Naquele momento o jogador está na vida privada dele, ele não é nem o jogador do Fluminense. Para fazer essa cobrança, para fazer essa fiscalização, teria sim que ser a diretoria do clube, isso claro, minha opinião, para poder fazer esse trabalho e até vendo que o cara não está rendendo no dia seguinte do treino, não está funcionando bem no campo, aí sim, a diretoria do clube cobraria desse atleta uma performance melhor, se fosse, multaria ele com parte do salário por má conduta e até, se fosse o caso, dispensaria por justa causa. Mas eu acho que o torcedor não tem que fazer esse papel, porque o torcedor, justamente por ser... Você acha que o torcedor, por exemplo, se ele vê um jogador adotando esse tipo de comportamento que é incompatível com a profissão dele, e que vai, obviamente, interferir negativamente nos resultados do clube, ele não deve denunciar. Eu não falo a cobrança direta. Conversar, tudo bem. Mas eu digo assim, não você interceptar uma pessoa na noite, né, para fazer uma cobrança do comportamento dela. Agora, de repente, fazer uma foto, fazer uma denúncia para a imprensa, para o clube, você não acha que está certo? Eu acho, você fala, me permite fazer uma foto, essa denúncia para a imprensa, eu estou tentando enxergar a cena aqui, acho divertidíssima, né? Foi ironia, né? Pelo amor de Deus, né, Savioli? Mas então, eu acho que, na verdade, esse torcedor ele pode até entrar em contato com o clube se ele achar que ele deva fazer isso, mas jamais agir como agiu no caso Fred, por exemplo, e como ocorre rotineiramente. Às vezes aconteceu até de torcedor entrar dentro do campo, no caso o próprio presidente da torcida Young Flu, e agredir o jogador Diguinho. Eu acho que aí já perdeu um pouco do limite, porque o torcedor organizado, ele é organizado, mas assim ele é torcedor. Ele não é um agente um agente do que é correto, do que é certo, um agente da lei tricolor. Não é. Então, acho que é importante a gente deixar isso aí bem claro para poder também definir. Para mim, torcedor organizado sempre foi o principal agente que proporcionava as festas mais lindas e mais maravilhosas que os torcedores e todo mundo podia acompanhar na arquibancada. Esse, para mim, é o papel fundamental do torcedor organizado. E aí, abrindo um pouquinho o precedente, já que eu te falei disso, para poder puxar até para a Flunitor, a gente, eu acho que tem que parabenizar e muito todo o trabalho que é feito pela Flunitor já há muito tempo e que não à toa é considerada a torcida da paz nas arquibancadas da paz nos estádios. Então, Marcolino, parabéns pelo seu trabalho com a Flunitor. Isso aí era uma coisa que eu queria falar muito com você já há muito tempo e que hoje eu estou tendo essa oportunidade de falar. Parabéns, vocês mostram qual é o real sentido da torcida organizada no trabalho de vocês. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já que o Savioli pediu para mim para fazer uma pergunta, fala para a gente da Flunitor, do que é a Flunitor e do que faz a Flunitor, mostrando para todo mundo que torcida organizada é muito além do que vem sendo noticiado ultimamente. Eu agradeço as palavras, Marcelo. E volto a dizer, a Flunitor sozinha ali ela não é nada. Né? A gente com o apoio das co-irmãs, que sempre nos apoiaram desde o início, nós sempre desenvolvemos um trabalho em conjunto, em paralelo. Obviamente que cada um tem a sua conduta, cada um tem a sua forma de se expressar, cada um tem os seus objetivos, as suas metas. Né? E o que nós fazemos ali na Flunitor, eu acho que é o básico. Eu acho que muita gente até, inclusive, hoje que não está em torcida organizada, que está em movimentos, muita gente já teve gente que era da Flunitor e sabe que é o mesmo, mais ou menos o mesmo, a única diferença é que é uma torcida organizada, mas é o mesmo objetivo, né, de apoiar sempre o Fluminense, não que as outras não apoiem, muito pelo contrário, todas apoiam da forma que acham que deve apoiar, mas sempre colocando o Fluminense na esfera maior, né, e tentando pregar a paz. Eu acho que o nosso objetivo nunca foi de ser uma torcida grande. Graças a Deus estamos numa crescente muito, muito boa, e essa é uma torcida que pudesse crescer, mas com certo controle, né, das pessoas que entram ali. Todo mundo que faz parte da torcida, nós nos intitulamos como uma família, a família Flunitor. Então todo mundo se conhece pelo nome, todo mundo é amigo de todo mundo está sempre solícito. E o que eu peço sempre, pessoal, quando for trazer o pessoal para a torcida, que entendam que a proposta da torcida é essa. Né? Eu não vou dizer para vocês que já tem algumas outras pessoas que já ingressaram na torcida e tiveram alguma atitude, de repente uma viagem ou outra, de ter uma conduta diferente e acaba não ficando no ambiente, não é nem sendo expulso, mas acaba não se sentindo bem, porque ali
a nossa conduta é bem clara, né? Então, assim, eu acho que, ao meu entender, o papel da torcida é esse. Eu agradeço muito, como eu te falei, às co-irmãs, agradeço muito aos movimentos populares que vieram, de uma forma ou outra, reacender nas arquibancadas, eu acho que acabar um pouco daquele marasmo. Eu não acho assim, eu acho muito diferente, muito triste de chegar às vezes e entrar na internet e ver pessoas falando que se não fossem os movimentos, eu concordo que existia muito, mas são 40 anos de história na arquibancada, são 40 anos de dedicação ao Fluminense, não meu, mas de pessoas que começaram lá atrás, e quando nós fizemos 40 anos agora da Flunitor, nós homenageamos aos fundadores, né, aos 5 fundadores, todos presentes, com exceção de um que faleceu, mas era a mesma proposta, era o mesmo amor, era a mesma dedicação, e nós sabemos, não é sendo mais do que ninguém, nós sabemos a importância que as torcidas têm para o Fluminense, assim como o torcedor comum, a mesma importância. Não é aquele torcedor que fica sentado no sofá e na internet falando um monte de besteira. A importância dele ali dentro do estádio com a gente, apoiando, dentro dos jogos, né, nos jogos fora de casa, a importância desse torcedor, manifestações lindas como da Chef Flu em Salvador, sabe, que eu passei uma temporada trabalhando lá e mais de 80 tricolores numa sede própria, torcendo pelo Fluminense, baianos, quer dizer, com 2 times considerados grandes no estado e torcem pelo Fluminense. Então, assim, isso é que é bonito de se ver, entendeu? Então, eu acho que, assim, é importante tudo. É muito triste entrar e ver que... É óbvio que o movimento ajudou, os movimentos ajudaram a acabar com o marasmo, a ditar uma nova forma, entendeu? A mostrar que a união é muito mais importante. Isso é fundamental. Eu acho que todos juntos ali, movimento, torcedores comuns e torcidas organizadas, a gente pode fazer a festa que foi feita no ano passado, né, nos anos que nós tínhamos o Maracanã, e a gente tentava resgatar isso aí, entendeu? Então eu acho que é um trabalho conjunto. A Flunitor está nessa crescente porque não é só por ela, sim, eu tenho que parabenizar os integrantes, mas eu tenho que parabenizar muito aquele pessoal que está no nosso entorno, as torcidas que se chegaram, e é isso que eu acho que é o trabalho que está sendo feito. Marcolino, eu tenho um estudo, você vê o nível de distorção das coisas, eu tenho um estudo do Lance, que é sobre perfil de torcedor, enfim, sobre vários assuntos, dentre os quais existe uma pergunta sobre quais seriam, sobre torcida organizada. E 66% das pessoas que responderam, né, responderam que as torcidas organizadas deviam acabar, que tinham que acabar com as torcidas organizadas. Aí eu me faço a seguinte pergunta: será que a pergunta não foi feita de forma errada? Será que essas pessoas não estavam querendo dizer, esses 66% não estavam querendo dizer que tem que acabar a violência e não as torcidas organizadas? Né? Essa é a questão do preconceito. Mas a gente vai falar mais um pouquinho nisso no próximo bloco. Esse, infelizmente, já está encerrado. No próximo bloco, as perguntas dos leitores. Você falando aqui. Voltamos já.